Faz tempo que eu não passo por aqui, hein, gente? Faz tempo que eu não passo por aqui. Passando. A vantagem aqui do Instagram é que temos filtro, né? Olha que linda! Oh, nem parece filtro, tá? Boa noite, tudo bem com vocês? Bora discursar um pouquinho sobre amor próprio? Oi, Rudy, saudades! Tudo bem por aí? Como é que tá a esposa? Tudo certinho? Bora! Vamos falar um pouquinho sobre amor próprio. Faz tempo que eu não passo aqui. Todo dia eu passo aqui pra deixar os vídeos, mas faz tempo que eu não venho falar com vocês, né? Inclusive deixei aqui, ó, o link pra vocês comprarem o método ANE, que é sobre autocontrole, nova visão e expansão. Quem me conhece aqui sabe que eu falo geralmente sobre isso, sobre evolução, sobre desenvolvimento, sobre inteligência emocional, né? Aliás, é tudo que a gente precisa pra transformar a nossa própria vida. Lembra que quando a gente fala de amor próprio, a gente já traz pra autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade sobre a minha própria vida? Você tem a responsabilidade de vencer e você também tem a responsabilidade de perder. Tudo bem contigo? Saudades, por aqui tudo ótimo, sucesso. Pra vocês também, muito obrigada por tudo. Faz tempo que eu não passo aqui, né? Vou ver se eu passo mais, é que não dá tempo, é muita coisa. É muita coisa pra lidar, mas tá tudo certo. Então vamos lá, o fracasso também é responsabilidade minha, Anne? Claro. Nossa, mas é muito duro falar isso, não é não? Duro é ficar no fracasso achando que a responsabilidade é de outras pessoas. Então, quando a gente traz isso pra consciência, a gente consegue trabalhar. Mas qual consciência, Anne? Entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Quando você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida, você começa a tomar decisões diferentes. Você começa a se posicionar de uma forma diferente. Você começa a observar se aquilo faz sentido pra você, sim ou não. Você começa a perceber o tipo de pessoas que você deixa entrar na sua vida. Você começa a avaliar se faz sentido pra você tá no meio desses amigos que você tem, sim ou não. Tudo isso é responsabilidade sua. Mas a gente aprendeu que a gente precisa caber. A gente aprendeu que a gente precisa pertencer. E quando eu tento caber ou pertencer ao meio de outras pessoas, o que isso traz pra mim? Uma dor muito grande. Porque geralmente o meio a qual a gente tá, mesmo que sejam pessoas que a gente ama, essas pessoas elas tendem a não te impulsionar para frente. Se você tá no meio ali dessa galerinha, vamos pôr 5, 6 amigos seus, e você vira e fala assim, nossa, tô com uma vontade de abrir uma loja, seu amigo vai virar e falar assim pra você, deixa eu falar uma coisa, você viu como é que tá o negócio hoje? Viu como é que tá o país? Você viu como é que tá a política? Você viu como é que tá todas as coisas? Gente, não entregue suas pérolas aos porcos. Pô, você tá chamando meus amigos de porcos? Não, tô chamando você pra consciência que se você tem vontade de fazer algo, quem precisa se esforçar para que isso aconteça é você mesmo. Aí antes de você executar, antes de você ver o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, o que você precisa pra você conseguir abrir uma loja, você entrega as suas pérolas e aí essa pessoa, ela vai te diminuir. Você já viu caranguejo? Você vai pegar caranguejo, você vai colocando os caranguejos dentro do balde, quando um caranguejo tenta sair, outro caranguejo vai lá e puxa ele. E aí o sair é pra vitória, não é? O sair é pra continuar vivo, certo? Mas o outro caranguejo vai lá e puxa ele. Por quê? Porque o outro caranguejo deve pensar assim, não, você tá conseguindo? Ele não vai fugir não, ele vai ficar aqui. Então, geralmente, as pessoas que a gente tem próxima tendem a arrastar a gente pro lugar que já é conhecido. Inclusive, nosso próprio cérebro faz isso, mesmo que doa. O quê? Vai fazer barulho de pipoca, que meu filho tá estourando pipoca, tá? Não tá pegando fogo na casa não, é só pipoca. Mas o que? Sim, o seu cérebro, a ferramenta cérebro, ela tende a te puxar para o conhecido e não para o que é melhor para você. Então quando você entra num tratamento de desenvolvimento, quando você começa a desenvolver, você tem que estar muito consciente do passo que você está dando. Por que você tem que estar consciente no passo que você está dando? Porque o seu próprio cérebro vai tentar te arrastar para aquilo que você já conhece. É normal dele. Porque o que você conhece? Você conhece a sobrevivência. Você conhece o jeito que você vive hoje. Quando você quer dar um passo diferente, o teu cérebro fica, não, aqui na sobrevivência você já sabe. Aqui você já sabe como é que você vive aqui. Larga a mão, não vai fazer isso não. Isso aí vai dar BO pra nós. O nosso cérebro, ele pensa que quando você toma uma decisão diferente, ele pensa que ela pode morrer. Você não vai morrer não se você der passos diferentes na sua vida. Só que você tem que estar muito consciente em relação a isso. Consciente como as suas ferramentas funcionam. Consciente como o seu corpo funciona. Nós aprendemos isso na escola? A gente aprende inteligência emocional na escola?
Não. Por que a gente não aprende inteligência emocional na escola? Porque uma pessoa que desenvolve a sua capacidade de inteligência, uma pessoa que desenvolve a capacidade de ter um pensamento crítico, ela não é manipulável. Ela não fica mais à mercê do sistema. Ela não fica mais escutando o que qualquer pessoa fala para ela. Ela passa a ter filtros muito bem selecionados, que vai levar ela para onde ela quer chegar e não para o mapa de vida daquelas pessoas. Quando a gente entrega as nossas pérolas aos porcos, as pessoas, quando dizem que não dá certo, elas estão falando pra você assim, em outras palavras, eu não tenho a coragem que você tem, é melhor você não ir. É quando se a pessoa falasse isso, mas é maldade? Claro que não, às vezes a própria pessoa não tem esse entendimento. Mas você já viram aquele ditado assim? Quero ver todo mundo bem, menos melhor do que eu. É literalmente inconsciente, como se a gente rodasse essa programação. E todo mundo, tá? A gente faz inconsciente sem perceber. Qual a dica que eu posso dar pra vocês? A dica que eu posso dar pra vocês, quando vocês quiserem alcançar algo na sua vida, não entregue as suas pérolas aos porcos. Vai direto na fonte. Quem já fez aquilo que você tá fazendo? Qual é a pessoa que pode dar os passos a passos que você precisa dar para você chegar naquele nível? Aí sim você vai fazer a diferença, tá? Porque você chega numa pessoa, você quer fazer algo, você chega numa pessoa que não tem a coragem que você tem, é óbvio que ela vai tentar te diminuir, mas ela não faz isso consciente, tá? Ela faz isso sem ela perceber, porque de fato é o mapa de vida dela. Às vezes ela nunca montou uma loja, uma pessoa que nunca montou uma loja não vai saber dar o passo a passo para você montar uma loja. Por isso, tenha sempre mentores, faz parte do amor próprio. Você tá conectado com as pessoas que vai te levar para outro nível. A gente precisa disso. Todos nós precisamos disso. Inclusive desenvolver a nossa capacidade emocional, a nossa capacidade mental e também a nossa capacidade espiritual. Porque tá tudo ligadinho, corpo, mente e alma. E como é que faz isso, Anne, se ninguém me ensinou? Só você aprender. Você não precisa deixar as suas crenças, que a gente aprendeu de 0 a 7 anos, determinar a sua vida. Chega um momento que a gente pode questioná-las. Pô, peraí, deixa eu ver. Essa crença tá fazendo sentido pra mim, sim ou não? Aonde que eu tô hoje? Dá uma observada no passado, dá uma observada onde você tá hoje e dá uma observada onde você gostaria de chegar. Pra você ir viajar pra qualquer lugar, primeiro você precisa saber onde você tá. Para você saber onde você tá, você precisa começar a perceber a repetição que você traz na sua vida. Porque todos nós repetimos alguns padrões. Às vezes é relacionamento ruim, às vezes é vida financeira ruim, às vezes é muito problema com os parentes. Sempre tem um padrão. Cada pessoa tem um padrão específico. E para mim achar o meu padrão, eu preciso analisar o meu passado. Para mim ver onde está tendo a repetição. Porque às vezes você repete, e aí você não percebe que você está repetindo histórias de outras pessoas na sua própria vida. Aí você traz isso pra você fala, poxa, eu tenho dedo podre. Nossa, meu dedo é muito ruim. Nossa, eu sou péssima para relacionamento. Você vai lá e acha que você é a pior pessoa da face da terra. Agora imagina, a pessoa que deveria confiar em si como a maior pessoa da face da terra, que seria você mesmo, você vai lá e fala, poxa, eu tenho dedo podre, poxa, eu sou muito ruim para relacionamento, poxa, ninguém gosta de mim. Todas essas questões que eu estou trazendo aqui até agora, tá tudo relacionado ao amor próprio. Por que isso está relacionado ao amor próprio? Porque quando você se ama, você consegue entender de verdade o que você merece. Quando você não se ama ainda, quando você ainda não percebeu que você não se ama, você vai ter carência, você vai ter dependência emocional, você vai tentar caber em qualquer grupinho só para agradar os outros, você vai tentar comprar algo que você não gosta para pertencer, porque tem todo mundo comprando, você verifica todo mundo comprando, você fala, poxa, vou ter que comprar também para poder entrar aqui na modinha. E às vezes você nem gostou, mas para sustentar um personagem que agrada as pessoas que estão ao meio, você faz sem perceber, é literalmente inconsciente. Então, quando eu começo a observar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu me amo, vou dar uma olhadinha ali no meu passado, assim, de relance, pra mim ver quais as repetições. Pô, Anne, tô repetindo muito relacionamento. Tá vendo como a primeira pessoa que precisa se amar é você mesmo? Por quê? Porque querendo ou não, tudo que você tolera, você aceita. Se você tolera migalhas, automaticamente você tá aceitando migalhas. E quando você aceita migalhas, você tá ensinando o universo como você quer ser tratada. O nosso externo é apenas reflexo do nosso interno. Se o seu externo não estiver legal, é porque ainda precisa ser trabalhado
coisas internas dentro de você. E Anne, onde que eu consigo fazer isso? Você consegue fazer isso sintonizando com pessoas que vai te ensinar a você perceber o que você está sentindo, que vai te ensinar a você se questionar, a você olhar para dentro de você e perguntar, poxa, o que eu sinto quando eu escuto isso? Poxa, quando a pessoa me oferece isso, o que eu sinto de verdade? Porque se você não perceber, a grande maioria das pessoas é comandada pelo veículo. O veículo é como se fosse o nosso corpo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Respondem aí, o carro anda sozinho? O carro, se não tiver gasolina, ele não anda. Se não tiver a quantidade de água lá, ele pode esquentar o motor e dar problema. Então, um carro, ele não anda sozinho. Não é os seus sentimentos que determina quem você é. Muito pelo contrário. Você é a pessoa que tende, se você tiver inteligência emocional, se você desenvolver o seu lado, você vai começar a observar. Peraí, o que eu tô sentindo? Você não fica presa no sentimento. Você começa a perceber e a questionar. O que eu tô sentindo? Eu tô sentindo muita tristeza. Mas por que eu tô sentindo tristeza? Poxa, eu tô sentindo tristeza porque aconteceu essa situação e essa situação me fez muito mal. E quanto tempo tá repetindo essa situação? Poxa, já aconteceu mais de uma vez aí. É fato que, já faz umas 5 vezes que isso aí tá acontecendo e direto é a mesma coisa e eu já tô com o saco cheio e tal. A tristeza, ela já é um sinalizador. Aliás, todo sentimento que você tem é como se ele fosse um sinalizador. Eu deixo isso muito bem claro no método ANE, que é um método que eu mesma desenvolvi. Que é um método que primeiro vai falar sobre autocontrole, depois no segundo módulo ele vai falar sobre uma nova visão e no terceiro módulo ele vai falar sobre expansão. Depois que você expande a sua mente, nunca mais você vai voltar a pensar pequeno. Nunca mais você vai tentar caber na vida de alguém, porque você vai entender que você é uma pessoa que merece amor. E quem é a primeira pessoa que precisa se dar amor? Você mesmo. Quando você desenvolve o seu amor próprio, você para de aceitar migalhas, você para de aceitar qualquer pessoa do seu lado, você já sabe se posicionar, você aprende a prestar atenção na manipulação. É muito rápido, gente. Quando você desenvolve inteligência emocional, você começa a perceber logo o que já é uma manipulação, o que não é, qual é a intenção dessa pessoa. É muito rápido que a gente consegue perceber, mas você só consegue perceber a partir do momento que você mergulha nesse autoconhecimento, que é literalmente mergulhar para dentro de você mesmo, descobrir que você é a pessoa mais importante da sua vida, descobrir que você vai vencer. É mérito seu. E se você fracassar, é mérito seu também. Isso chama autorresponsabilidade. Quando eu trago a responsabilidade para mim, eu começo a perceber o que eu aceito, o que eu não aceito e por que eu ainda estou. Outra coisa, amor próprio também tá ligado a muito que você fala sobre você mesmo. Já viu uma parte na Bíblia que fala assim, ó, nossa boca fala que o coração tá cheio? Pois é. Quando você fala assim, eu não consigo. O que tem dentro desse coração? Poxa, Anne, tem sentimento que não consegue. Pois é, mas você não é a pessoa que deveria confiar em você primeiro? O problema é que a gente espera uma aprovação fora. A gente quer que o outro venha e fala, pô, Anne, você consegue. Não espera aprovação de ninguém, não. Você pode se aprovar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Mas para isso você tem que desenvolver o seu amor próprio. Quando você desenvolve o seu amor próprio, você para de aceitar migalhas. Uma coisa está correlacionada com a outra, tá? É simples, rápido e fácil. Anne, dói. Terapia dói. Quando você mergulha no método ANE, vai doer também, tá? Porque o método ANE são aulas gravadas já. Eu separei em 3 módulos, tá? Esses 3 módulos, tá? Como autocontrole, que você precisa começar a perceber o que está acontecendo dentro de você, e para isso vai ter algumas aulas que vai te treinar para olhar para dentro de si mesmo. Vai ter ali uma nova visão, que é quando você começa a ressignificar o que verdadeiramente aconteceu com você, tá? Porque tem pessoas que acontece alguma coisa ruim lá na infância. Aconteceu onde? Na infância. E você tá carregando isso por vários anos na sua vida. Olha, por que você desenvolveu o método ANE? Simplesmente porque tem pessoas que às vezes têm vergonha de muitos traumas que aconteceram. E quando essas pessoas têm vergonhas, elas não vêm para a terapia. Porque na terapia você consegue fazer um atendimento ali mais
pessoal. Você consegue escutar a pessoa, você consegue ver a emoção da pessoa, você consegue ser mais... como seria a palavra? Você consegue ser mais assertiva, porque a pessoa está falando exatamente do que ela está sentindo, tem energia daquele momento, mas tem pessoas que não gostam, que não querem se abrir ainda, às vezes não se sente pronta para abrir, às vezes pensa que o que aconteceu com elas é uma coisa assim muito séria, mas gente... Tudo que já pode ter acontecido de ruim com você, tenha certeza que vai estar acontecendo com alguém nesse exato momento. Aí você fala, pô, Anne, infelizmente é uma verdade absoluta. Tem pessoas aí que estão vivendo exatamente as dores que você já tem. Então eu desenvolvi o método ANI, porque eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem expressar e não conseguem colocar para fora. Mas eu criei ele uma metodologia que você consegue identificar aonde estão as feridas, aonde não está, ensino sobre respiração, tá? E depois sobre expansão. Expansão é quando a gente vai falar de inteligência emocional, quando a gente vai falar de lei da atração, quando a gente vai falar de como as coisas funcionam, tá bom? Já cliquem aí, já garanto de vocês, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar. Oi, Sara, tudo bem, minha linda? Daqui a pouquinho já tô encerrando. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão adorar, é top de linha. Anne, quero um atendimento mais próximo, quero aprender a desenvolver o meu amor próprio mais próximo. Como que eu faço? Aí, manda mensagem aqui pra mim, tá? Manda mensagem aqui dentro do Instagram. Pode entrar também, mandar mensagem no meu WhatsApp se você achar melhor. Não tem problema. Oi, Laura, tudo bem? Ué, entrou as duas? Oi, Laura, tudo bem? Não tem problema, tá? O que você tá fazendo? O que eu tô fazendo? Eu estou fazendo uma live. Seja bem-vinda. Boa noite. Aí, o que eu tava falando mesmo? Aí eu desenvolvi o método ANI para isso. Caso você queira vir mais próximo, fazer terapia, que é o tempo que você tem com você, manda mensagem para mim que a gente marca um horário e a gente vê se faz sentido para você ou se não, se há sincronia ou se não há sincronia. Não é? Achei que era, por isso que eu falei dessa maneira. Olá, eu já te respondi, minha linda, estou fazendo uma live, tá bom? Manda mensagem aí que vocês conseguem ver o que faz sentido e o que não faz sentido pra vocês, tá bom? Amor próprio é você olhar pra você mesmo, pra você começar a ter autorresponsabilidade sobre a sua própria vida. É você parar de culpar a circunstância, parar de culpar os outros, parar de aceitar migalhas e começar a olhar pra si mesmo. Porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Enquanto você não... Eu só atendo online, Laura. Eu sou da cidade de Minas Gerais, mas eu só atendo online, tá bom? Enquanto você não olhar para dentro de você, você não vai conseguir identificar as suas próprias feridas. E muitas pessoas, isso é de Minas Gerais, e muitas pessoas vão deixarem as próprias dores dela guiar elas, os padrões das crenças, das feridas. E você não precisa deixar as suas crenças e as suas feridas liderar a sua própria vida. Quem tem esse poder de escolha é você mesmo. Mesmo que o que você tenha vivido lá na infância seja algo muito dolorido, tá? Todos nós passamos por traumas. Todos nós. Não tem inclusive eu. Não tem uma pessoa na face da Terra que não vai passar pela infância sem ter passado por um trauma. Eu tô fazendo uma live. Tô falando sobre amor próprio, Laura, tá? Fica à vontade. Se tiver dúvida em relação a esse tema, pode me perguntar também que eu te respondo, tá? Fica à vontade aí. Então é isso. Você descobrir que você é a pessoa mais importante da sua vida. Anne, mas isso não é egoísmo? Egoísmo é você continuar vivendo uma vida de fracassado. Me perdoa falar desse jeito, mas é literalmente. Enquanto você deixar as suas crenças te guiar, você vai estar preso na sobrevivência. E o que é a sobrevivência, Anne? É tudo aquilo que você aprendeu até hoje. Se você aprendeu a ter crenças limitantes, que todos nós aprendemos, mas chega um momento que a gente precisa parar para poder ver se aquelas crenças fazem sentido pra gente, sim ou não. Quem é que tem essa escolha? Quem é que pode fazer esse tipo de pergunta? Você mesmo para si mesmo. Você precisa começar a olhar as suas crenças e questionar. Por exemplo, uma crença que a maioria das pessoas tem. Se é rico, fez alguma coisa errada.
Quem falou? Você não viu? Você tá vendo a vitrine, você não viu os bastidores dele, você não sabe se ele teve que estudar igual um louco pra ele poder chegar onde ele chegou. Aí você fala desse jeito porque é uma crença que você aprendeu e porque também te mantém na zona de conforto. Qual que é a zona de conforto? Quando você não tá chamando a responsabilidade pra si mesmo. Quando você tá ainda terceirizando a culpa. Falando que é os outros, falando que você não consegue, falando que você é ruim, falando que a sua vida é difícil. E quando eu falo isso, o que isso é? Quando eu falo isso, eu tô trazendo mais disso pra mim. Crenças limitantes é aquelas coisas que a gente aprendeu, igual eu tô acabando de citar um exemplo. Por exemplo, a gente aprendeu que quem tem dinheiro é porque fez alguma coisa errada. E não, às vezes quem fez dinheiro estudou igual um louco pra poder chegar ali. Teve os bastidores dessa pessoa, mas aí a gente olha e fala assim, certeza, tá vendendo droga, fez alguma coisa errada, certeza absoluta. Por quê? Quando eu jogo isso aqui, quando eu não vejo os bastidores e eu só vejo a vitrine, eu não vejo os passos que aquela pessoa deu para poder conquistar aquilo, eu tô tirando a minha responsabilidade de investir em mim mesmo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida, então quem precisa investir em mim? Eu mesmo? Se eu não investir em mim, como é que eu vou querer que o outro investe? Não tem como. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu me capacito, eu paro de reclamar, meu emprego é ruim. Tá bom, teu emprego é ruim? Tem empregos que verdadeiramente é ruim. O que você tá fazendo, então, para você sair desse emprego? Uai, não tô fazendo nada. Então, você só tá reclamando? Sinto te informar que a palavra reclamar é você clamar. Tchau, lindeza, obrigada por estar aqui, tá? É você clamar 2 vezes por aquilo. Então, quando você estiver reclamando, você vai estar pedindo mais daquilo. Mais e mais e mais e mais e mais. O que for, tá? O que você estiver reclamando, você vai estar pedindo mais. Poxa, não tenho dinheiro, vida ruim. Mais disso você vai ter. Menos dinheiro você vai ter e a sua vida vai ser mais ruim, porque você está pedindo 2 vezes por aquilo. E muitas das pessoas fazem sem perceber. Perceber o quê? Que a capacidade de vencer e a capacidade de fracassar só está em nós mesmos. Você está procurando aprovação fora, que você tem que se dar primeiro. Você se respeita primeiro, você se ama primeiro, você se capacita primeiro. Aí, depois, quando você se ama primeiro, você aprende como você deve ser tratado. Aí você não aceita mais migalhas. Aí você fala, pô, não. Eu me amo e não cabo nesse emprego. Ótimo, não cabe? Percebeu. O que você vai fazer para você se capacitar para sair desse emprego? Porque só você pode fazer, só você pode investir em você mesmo. Aí você fica reclamando que o emprego é ruim, mas você não faz nada para se movimentar, para fazer um curso, para fazer alguma coisa. De quem verdadeiramente é a culpa? Do emprego ou minha, que tô reclamando de algo que só eu posso mudar? Meu emprego é ruim, mas você não tem coragem de fazer um currículo para poder mandar. Mas eu mando currículo e ninguém chama. Olha a crença. Olha o que eu tô falando pra mim mesmo. Ninguém chama. O que interno eu tô falando pra mim mesmo? Eu não acredito em mim. Por quê? Porque ninguém me chama, eu não acredito em mim. E, gente, energia não mente. Energia sincroniza exatamente com aquilo que você precisa. Energia não mente. Então, se eu falo, ninguém me chama, é a minha crença. Eu tô denunciando a minha crença. Eu mesmo não acredito na minha capacidade. E se eu não acredito na minha capacidade, o externo vai trazer exatamente aquilo pra mim. Ninguém vai me chamar. E aí, qual a tendência? A pessoa ficar mais frustrada ainda, ao invés dela perceber, mas peraí, mas por que ninguém me chama? Deixa eu dar uma olhada no meu currículo, deixa eu ver o que tá aqui no meu currículo, o que eu posso melhorar. Será que tem algum curso que eu posso fazer para me desenvolver? Será que eu consigo ter outra habilidade? Outra coisa, será que eu consigo ter uma renda extra em relação a esse meu emprego, que eu consigo correlacioná-lo? Até eu ir juntando um dinheirinho e conseguir, sei lá, ter coragem de pedir conta e andar pelas minhas próprias pernas? Tudo isso depende de você mesmo. Mas aí, às vezes, você quer tomar essa decisão, mas você se sente mal, você não consegue, você se auto-sabota. Por que você se auto-sabota? Por causa das crenças. Lembra que a ferramenta cérebro, ele vai tentar puxar você para o conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. Se o conhecido for ruim, o cérebro vai falar, não vai para essa direção, que essa direção você ainda não conhece. E muitas vezes essa direção é onde tem um banquete feito para você. É onde tem um banquete ali para você vivenciar o melhor da vida. Mas o fato de você não conseguir sustentar essa nova decisão que você está tomando,
o cérebro te chama pro passado. Aí isso também é bíblico, quando fala, meu filho, nunca pare de aprender. Porque se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Você aprende sobre inteligência emocional, você aprende sobre desenvolvimento. Mas se você não aplicar isso no seu dia a dia, se você não exercer a escutativa, se você não prestar atenção na manipulação, se você ainda tentar pertencer, você vai cair. Por quê? Porque o seu cérebro vai te chamar para aquilo que você já conhece. E o que você conhece? A sobrevivência, tá? Então, se ouviu essa live, você prestou atenção, você percebeu que tem alguns padrões que você vem repetindo de relacionamento, de vida financeira, de vida pessoal, já me chama aqui e vamos trabalhar isso, tá? Se você não quiser conversar comigo, eu já tenho um método ANE, que são aulas que já estão gravadas, tá? Dentro dessas aulas você tem acesso ao meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar que eu vou estar ali à disposição. Porém, todavia, entretanto, o método ANE já são aulas gravadas, tá? Já tá tudo pronto ali. Você vai me chamar apenas se você tiver alguma dúvida depois que você já assistiu as aulas, ok? Porque eu consigo acompanhar se você já viu, se você não viu, né? Porque a pessoa primeiro precisa assistir, para depois ela vir tirar a dúvida, combinado? Agora, se você quiser um relacionamento mais próximo, agenda uma consulta comigo, que aí seria a terapia mesmo, eu olhando, entendendo as suas dores, a gente junto, conversando, pra gente chegar na melhor decisão ali. Pra gente bater o olho e falar, olha, suas crenças limitantes pode ser que esteja aqui, aqui, aqui. O que você acha disso? Que aí é um momento ali só seu, é um momento que você vai colocar o que você sente, que você vai começar a ser fiel a você mesmo, tá? E todas as pessoas deveriam fazer terapia. Podem prestar atenção, pessoas de sucesso fazem terapia. Por que será? Será que é porque eles são loucos? Não, só porque eles sabem que são a pessoa mais importante da vida deles e que se eles estiverem bem com eles mesmos, eles vão conseguir dar o passo que eles precisam dar. Eles vão ser audaciosos, eles vão ser ousados, eles vão fazer as coisas acontecer. Agora, a pessoa que ainda tá na vítima fica assim, ah não, larga a mão. E gente, todo mundo já foi vítima, inclusive eu, tá? Mas a gente precisa lembrar que é uma decisão de você querer sair ou de você não querer. Quando você pensa assim, deixa guardado, lá a minha história tá dentro de um baú debaixo de 7 chaves, você tá vivenciando essa história todo santo dia na sua própria vida. E o externo vai trazer isso pra você. Oi, lindeza, você sempre vai lembrar daquela dor, daquele sentimento e sempre vai cruzar com pessoas que vai te lembrar exatamente a mesma dor e o mesmo sentimento. Por isso, você é a pessoa mais importante da sua vida. Por isso, você precisa desenvolver amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, muito pelo contrário. Amor próprio é você olhar para dentro de si e perceber o que é importante para você e o que não é importante. Você para de caber e você começa a escolher os ambientes que você quer estar. Você começa a prestar atenção se as pessoas gostavam de você só do que você oferecia para elas. Você começa a ficar mais atento no que está acontecendo, na manipulação. Você não entra mais em joguinhos, nem pessoal, nem amigável, nem de relacionamento. Por quê? Porque você é o centro da sua vida. Quando você aprende a ser o centro da sua vida, você começa a escolher as suas próprias decisões. Não mais para sobreviver, que é onde está ligado as nossas crenças, mas sim, porque você sabe quem você é e aonde você quer chegar. Então, os seus passos vão ser em direção naquilo que você quer para você. Certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou? O pessoal chegou agora há pouco. Josi! Saudade, lindeza! Ih, chegou na hora de eu ir embora. Que pena, que pena, que pena. Vou tentar aparecer mais aqui, tá bom? É que eu tô meio que sem tempo, mas eu vou tentar aparecer mais aqui. Ó, não pode falar isso não, porque quando eu falo tô meio que sem tempo, eu tô criando essa realidade. Eu tenho tempo, vai dar certo. Vou aparecer mais aqui para ajudá-los e auxiliá-los, tá bom? Um beijo para todos que participou, um beijo para quem vai assistir depois. Sejam todos muito bem-vindos. Lembra que eu deixei aqui o método ANE, se você achar que tá na hora de você enfrentar aí os seus traumas, as suas dores e as suas feridas, já cliquem aí, já garante o método ANE para vocês, tá bom? Lembra que o método ANE já são aulas gravadas que eu separei em 3 módulos, tá? Tem 3 módulos, autocontrole, nova visão e expansão, tá? Ali tá tudo certinho, vocês vão ter acesso ao meu WhatsApp também, se tiver dúvida é só me perguntar. Mais dúvida depois de tiver assistido as aulas, tá bom? Aí eu consigo ir lá e sancionar as dúvidas de vocês. Um beijo!
Se quiserem fazer terapia também, um contato mais próximo, só eu e você, tá? Já agenda a tua consulta aí também, pra gente poder ver, ir lá, bater na ferida, resolver isso pra você ter sucesso na sua vida. Um beijo, fiquem com Deus.